De novo. Olá, meus queridos jovens! Poxa, professor, tu já chega sorrindo sim, porque com um cenário desse eu fico feliz, tá? Eu fico achando que agora eu vou relaxar. Mas com certeza eu vou relaxar. Por quê? Porque nós iremos falar nesta aula, falar de algo importante. Nós estamos aqui chegando à aula de número 9. Essa aula de número 9, claro, vai falar de hidrografia, vai falar dos componentes de um rio, da bacia hidrográfica, ou seja, lembra que na nossa última aula nós estávamos falando dos biomas, entendeu bem disso aí? Biomas, domínios morfoclimáticos, e eu falei de que os domínios morfoclimáticos também têm os seus rios. Portanto, quando nós falamos dessas bacias hidrográficas, nós vamos citar alguns biomas, beleza? E aí você vê qual é a habilidade que nós temos de ter aí, ó. Isso faz parte do ensino médio, do 1º ao 3º ano, claro, das ciências humanas e sociais, é o 201, ou seja, 201, que é onde observa a análise, a característica das populações, tá? Com destaque para quê? Para os movimentos sociais que nós temos, do ponto de vista natural, político, econômico, social, religioso, cultural, tudo isso mostrando o quê? A interligação que nós, espécie humana, temos com o espaço geográfico. Lembra desse conceito? Portanto, quando nós falamos de espaço geográfico, as bacias hidrográficas estão aí dentro, tá? Os rios, os mares, os lagos, as geleiras, tá? Água do subsolo, água na atmosfera. Isso faz parte de quem? Da hidrosfera. Hidrosfera. E claro que é nessa hidrosfera que nós iremos localizar quem? Nessa hidrosfera nós iremos localizar a questão da água, a importância. Observem bem neste gráfico como nós temos pouca água doce no planeta. Além do mais, ela é má distribuída, tá? Vamos nos preocupar só com a água doce? Não, temos de nos preocupar também com os oceanos. Há um equilíbrio entre os continentes e os oceanos. O plástico vem poluindo demais mesmo esses oceanos. E além do mais, nesses oceanos, nós vamos ter ainda a questão da diferença que temos mares pequenos que também são bastante poluídos. Dentro da questão da água doce, dos 3% da água doce do planeta, 71% dessa água ela é congelada, que é no Polo Norte e no Polo Sul. 18% é água subterrânea, 7% são lagos e 4% a umidade do ar. Agora, um detalhe bastante importante. A maior parte da água doce do planeta está justamente na bacia hidrográfica amazônica, tá? Vem comigo. Todos os rios, todos, sem exceções, ele forma uma pequena bacia hidrográfica. Só que quem recebe o nome é a grande bacia hidrográfica. Exemplo, aqui na Amazônia, nós temos a grande bacia amazônica. Essa bacia amazônica, vai aí, por favor, vai no YouTube aí. Não, no YouTube, tá? E dá uma olhada lá, o tamanho que é a bacia amazônica. Nós temos grandes rios na bacia amazônica, como é o caso do Rio Madeira, que passa no nosso estado de Rondônia, é um dos maiores rios do mundo. Tirando ele de dentro da bacia amazônica, a bacia do Madeira é uma das maiores do mundo. A bacia do Ji-Paraná, o Rio Machado, é a maior totalmente rondoniense. Agora, o Madeira não, ele não é só de Rondônia, ele nasce na Bolívia, portanto ele tem águas internacionais. Ele nasce no Mato Grosso, portanto tem águas interestaduais.
ele vai para o estado do Amazonas, vem água também do Acre. Observou o tamanho dessa bacia? Ela é gigante. Portanto, e o que é que forma uma bacia hidrográfica, professor Arimateia? Ela é formada por todas as terras que as águas que chove está banhando ali. E corre para quê? Para os pequenos canais, que nós vamos chamar aqui na Amazônia de igarapé. Mas nem todo lugar recebe o nome de igarapé, tá? É muito importante você prestar atenção na nossa aula externa, lá no Rio Madeira, mostrando como é que é a margem direita, a margem esquerda, tá? Como é que esse rio ele está dentro da questão das chuvas, porque o Rio Madeira é alimentado pelas chuvas, é uma alimentação pluvial, mas ele recebe água também lá da Cordilheira dos Andes. Lá tem neve também, derrete a neve, portanto ele é um rio que tem águas mistas de chuva e de neve. Um detalhe, a coloração da água na bacia amazônica. A bacia amazônica tem águas escuras, como é o Rio Negro, águas barrentas, como o Madeira, por exemplo, que é também chamado de águas claras na época da estiagem, e águas claras, que é aquele rio que vem de regiões mais antigas. Portanto, os rios também podem ser perenes, que é rios permanentes, podem ser temporários. Tem um rio no Brasil que é muito importante, muito mesmo. Eu não estou dizendo que nenhum rio não seja importante. Todos são importantes. Mas o São Francisco é um rio que corre direto e ele passa por onde? Ele passa pela região semi-árida. Beleza? Vamos lá para a próxima. Tá? Aí você vai ter essa aula mostrando o Rio Madeira. Fica ligado nisso aí, tá bom, meu filho? Veja bem. Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Mais uma vez aqui nós fazendo esta externa, desta vez para falar da hidrosfera. E quando nós falamos na hidrosfera, o grande destaque que nós temos é a água. Nós temos o ciclo hidrológico. E esse ciclo hidrológico vai penetrar no solo, lembra da aula de solo? Vai infiltrar, vai escorrer pelo solo, vai para as partes mais baixas, formando assim uma grande bacia hidrográfica. Nós estamos dentro da maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica. Dá uma conferida aí no mapa que você vai ver a bacia amazônica, o rio que nasce lá na Cordilheira dos Andes, como é o caso do Rio Madeira, que nós estamos à margem dele. E, claro, nós estamos à margem do Madeira, que é um afluente do rio Amazonas. Esse afluente é um dos maiores rios do mundo, mesmo sendo afluente. E quando nós falamos de afluente, o Rio Madeira é um afluente da margem direita do rio Amazonas. Puxa, professor Arimateia, o que é margem direita, margem esquerda? Ótimo! É só você observar aqui, ó. Observe que eu vou dar a volta. Margem esquerda, eu estou descendo no sentido do rio. O rio está escorrendo aqui, ó. Madeira está descendo, ó. Portanto, margem esquerda é a floresta lá. Margem direita é a cidade de Porto Velho. Isso vale para qualquer rio que você vá fazer a localização. Qualquer rio é esse. Você faz o sentido do rio. E detalhe, o sentido do rio é sentido montante. Não. É sentido jussante. Já a montante aqui é onde nós vamos ter a hidrelétrica subindo o rio. Toda vez que você estiver descendo o rio, sentido jussante. Está subindo o rio, sentido montante. Portanto, toda a água que cai no estado de Rondônia, eu falei estado de Rondônia, direto ou indiretamente, vai cair dentro do Madeira. O rio Madeira tem uma alimentação, a alimentação é o tipo da água que corre para o rio, que nós chamamos de complexa. Ou seja, é alimentado pela neve que tem lá na Cordilheira dos Andes. Claro que não é muita neve não, tá? Mas ele é alimentado principalmente pelo sistema pluvial,
E o que é pluvial, professor Arimateia? Chuva. Nós vamos observar lá no fundo que está tendo uma chuva. Portanto, sistema pluvial é chuva que ocorre aqui no nosso estado, vai alimentar o rio. Esse rio Madeira, ele tem água o ano todo. Portanto, nós vamos chamar ele de rio caudaloso. Ou rio perene, você que vai dizer aí, rio perene, a floresta amazônica é uma floresta perene, ela é sempre verde. O rio Madeira, ele é um rio perene, ele tem sempre água. E um detalhe, esse rio e esses rios na Amazônia são as principais rodovias que nós vamos ter na Amazônia. Arimateia não é rodovia, é hidrovia. Ótimo, meu filho, ótimo, parabéns pela correção. Hidrovia. Pode ser de grandes embarcações, como vocês podem observarem aqui, tá? Nós estamos aqui no Porto Cainágua, em Porto Velho, onde nós temos transporte de cargas que descem para Manaus. Pode ser de pequenas embarcações, pequenas voadeiras, como nós estamos observando uma lá dentro do rio pequenininho, não dá nem para pegar, tá? Isso é transporte hidroviário. Observe a importância que nós temos. E claro, lá no final do século XIX, início do século XX, foi daqui, ó. Olha aqui, ó, no fundo aqui nós estamos vendo aqui, ó. A grande estrada de ferro Madeira Mamoré começou aqui. Portanto, ela saía daqui, ó, para Guajará-Mirim. As duas cidades que surgiram foram Porto Velho e Guajará-Mirim. E essas duas cidades surgiram com o objetivo de escoar borracha. Portanto, o Rio Madeira foi, o Rio Madeira é e continuará sendo muito importante. O nosso estado tem uma grande rede hidrográfica. E essa rede hidrográfica compõe a bacia do Rio Madeira. E esse Rio Madeira compõe a bacia hidrográfica do Amazonas, que compõe a grande bacia hidrográfica, maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia Amazonas. Viu só como é importante? Ainda tem mais. Na margem do rio nós temos a grande produção agrícola também, a produção ribeirinha. Isso são todos. Se nós fôssemos falar aqui mais de hidrografia, nós ficáramos aqui dias e dias falando sobre o Madeira. E agora, finalizando no século XXI, o Madeira teve um grande investimento, que foi o ciclo migratório para Rondônia, que foi a construção das hidrelétricas Santo Antônio e Girau. Muito obrigado a todos e seguimos com a nossa aula. Vamos dar sequência. Portanto, quando você fala das partes de um rio, ele tem nascente, ele tem foz, ele tem curso. Viu aí? O nome já diz, nascente é onde nasce, a foz é o local onde ele desemboca, o curso é o caminho dele. Eu moro, por exemplo, no Baixo Madeira, que é a parte inferior, já de planície. Quem mora, por exemplo, em Nova Mamoré, atenção, a turma de Iata, está aí na região do Médio Madeira, o Alto Madeira. Portanto, fica ligado, o curso de um rio, tá? Olha aí, ó. Só que essa foz aí, como você está vendo aí, é uma foz em estuário. Não, não, Vitor, não é estuário, não. É delta. Ah, e cadê os afluentes deste rio? Morreram. Aí é só mostrar a parte de um rio, ok? Jussantes, olha só que palavra bonita. É parando o rio, está descendo, o sentido do rio. Você vai descendo o rio, você vai lá. Se a canoa não virar, olê, olê, olá, eu chego lá. Jussante. Você vai no sentido contrário do rio, montante. Por sinal, nós vamos nadar qualquer dia aí pelo rio para saber o que é jussante e o que é montante. Beleza? Aí, vamos para um outro ponto. Agora eu acho que vai chegar saber o que é jussante e o que é montante, ó. Tá descendo o rio? Jussante. Tá subindo o rio? Montante. Vamos mais. Agora sim, agora vieram os afluentes. Agora
Sim, aqueles pequenos rios que vão abastecendo o Rio Grande, tá? O subafluente é menor ainda. Vamos ver isso. Confluente, tá? Quando eu tenho a junção de dois ou mais rios. O Madeira com o Rio Amazonas, ó. Ok? Vamos ver isso aí? Vem comigo agora, vamos no mapa. Vem no mapinha aqui, tá? Vejam bem. Aqui é a nascente do rio. Aqui é a foz. Aqui é a parte mais alta. Aqui é o médio rio, que é a parte mais baixa. Por que essa foz aqui é chamada de delta? Porque ela apresenta ramificações. No Brasil predomina isso aqui, ó. O jeito que o rio vem, tá aqui o oceano, tá aqui a foz, ó, oceano. Ele entra direto. Aí eu venho aqui, ó, um afluente, margem. Se o rio está vindo para cá, esse aqui vai ser margem esquerda. Sabe por quê, Vitor? Porque eu tenho de ficar no sentido do rio. Esse aqui vai ser a margem direita, certo? Ó, ME, margem esquerda. MD, margem direita. Esse rio aqui, eu vou dar o nome dele de Rio Amazonas. Ele tem mais de um nome, tá? Esse aqui é o Rio Madeira, portanto, ele é um afluente. Esse rio aqui vai ser o Ji-Paraná. Não vamos ficando com raiva aí por causa do Tupã Ji-Paraná, não, tá? Porque esse é o principal, portanto, é um afluente do Madeira, ok? Portanto, isso vai formar o quê? Uma bacia hidrográfica. Que essa bacia hidrográfica tem um divisor de água. E o que é divisor de água? Aqui de onde a água está correndo aqui, ó. Divisor d'água. Divisor d'água. É a parte mais alta. São 3 divisores. Aqui vai ser a foz. Aqui vai ser o quê? A nascente. Aqui também é um divisor de água. Aqui também vai ter nascente, é um divisor de água. Portanto, é bem interessante você saber isso. Nós estamos aqui na foz do rio Madeira, tá? Veja só aí, ó, como é que está. Portanto, os rios do Brasil, a maior parte dos rios brasileiros, são alimentados pelas chuvas. Se você teve dúvida dessa aula, pegue uma folha de couve, por exemplo. O talo vai ser aonde ele vai desembocar, a foz. O meio dele, da folha, vai ser o divisor de água, ó. Ele vai correr para um lado e vai correr para o outro. Observa só o que é que nós temos aqui, ó. Nascente, local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água. Portanto, o Rio Madeira nasce lá na Cordilheira dos Andes. A maneira que ele vem descendo, ele vai encontrando os afluentes. São as águas que vêm de divisores fontes, geralmente de chuvas, pequenos rios, e despejam suas águas em um rio maior. Beleza? Observe que eu tenho tanto de um lado quanto do outro, ó. Microbacia, ó. Certo? Subbacia. Portanto, aqui está top da balada, ó. Rio principal, tá aqui, ó. Lençol freático, é água subterrânea, é o conjunto de águas que se depositam naturalmente no subsolo. A setinha vermelha está mostrando para onde o rio está correndo. Isso é leitura de mapa, isso é cartografia. As linhas divisórias casadas nas áreas mais elevadas do relevo, no encontro de planos que marcam a mudança nesse sentido de escoamento das águas da rede hidrográfica. A parte mais profunda recebe o nome de vale, vale do rio.
tá? O Vale do Madeira é onde a água está escorrendo. Olha direitinho isso aí, tá? Fica de olho, dá uma revisada nisso aí. Vou deixar para você curtir um pouquinho mais isso aí. Beleza? Curtiu direitinho? Viu só? Portanto, agora você vai saber conversar com seus amigos sobre um rio. E aí? A água do seu lugar, lembra do conceito de lugar? Aonde é que vai desembocar? Se você mora, se a sua escola é no Vale do Guaporé, é no Vale do Mamoré, é no Mutum Paraná, no Jaci Paraná, sua água passa em Porto Velho. Agora, o restante do estado de Rondônia não vai passar por causa de quê? O divisor d'água. Beleza? E o que é o regime? Regime é a alimentação. Portanto, o rio pode ser alimentado através das chuvas, sistema pluvial. No estado de Rondônia nós não temos neve. Portanto, todos os rios que nascem dentro do estado de Rondônia ou dentro do Brasil são alimentados pelas chuvas. Mas como a bacia do Amazonas vem da Cordilheira dos Andes, ela também recebe derretimento da neve. Como ele recebe derretimento da neve, ele tem uma alimentação complexa, água da chuva e água da neve, tá? Portanto, observe bem, eu dou muita preferência ao nosso país e nesse caso dá preferência aos nossos rios, tá? No estado de Rondônia, ok? Portanto, por que o Brasil? Vejam bem, nós falamos na aula dos domínios morfoclimáticos que o Cerrado brasileiro é uma verdadeira caixa d'água. E o que é caixa d'água? É a parte mais alta. Portanto, é no Cerrado brasileiro aonde nascem os principais rios de dentro do Brasil. O Rio São Francisco nasce nessa região, o Tocantins, Araguaia, o Rio Paraguai. Esses rios vão correr para outras regiões. E o Cerrado brasileiro depende de quê? Das chuvas, as chuvas de verão. Portanto, os rios brasileiros são alimentados principalmente por as chuvas que ocorrem na época do verão, que vai de dezembro a março. Por isso, Vitor, que tem uma música que diz assim, águas de março, ok? Pois está se referindo que a nossa bacia hidrográfica está com bastante água. Este ano de 2022 foi um ano que teve uma elevada quantidade de chuvas, recebe o nome de pluviosidade. Portanto, uma elevada pluviosidade na região central do Brasil. Isso está contribuindo para aumentar o nível dos reservatórios que produzem a energia que está gerando aqui nesta sala, que são as energias hidrelétricas. Em 2021, a quantidade de chuvas tinha sido baixa, o nível da caixa d'água, a caixa d'água que estou me referindo, os lagos, estava muito baixo. E o que ocorreu? A conta de energia ficou mais cara, porque a maior parte da energia do Brasil são produzidas através das águas das nossas bacias hidrográficas. Portanto, os nossos rios são importantes para a alimentação. Que tal um peixinho aí? Rolou? Para a navegação, nem todos são navegáveis, tá? Mas para a navegação. Para a produção de energia são rios de planalto, quando constrói hidrelétricas. Para a integração nacional, como é o Rio São Francisco. Tá? Para abastecimento das principais cidades, você observa o seguinte, que principais cidades do Brasil geralmente estão próximo de um grande rio. Esse grande rio depende de uma região para outra. O que é grande na região norte pode ser muito pequeno, por exemplo, lá
na Caatinga. Tudo isso formando o quê? Essa grande interligação das bacias que levam a cada região uma importância. Por sinal, essas bacias, no momento atual, no século XXI, têm uma política da ANA. Tem alguém aí com o nome de ANA? ANA não, esse ano que eu estou me referindo é Agência Nacional da Água. Essas bacias hidrográficas, como por exemplo aqui no nosso estado de Rondônia, a construção de hidrelétricas dentro do Rio Madeira, ela paga royalties para o estado do Acre, para o próprio estado internacional que é a Bolívia, para Rondônia e para o Amazonas. Mas professor, fale, a água dos rios não são de graça? São, mas no momento que você constrói uma hidrelétrica, essa água passa a ter um valor econômico. E algumas sociedades, alguns habitantes, alguns lugares são impactados diretamente por isso. Por isso, hoje existe o Faz-me Rir Money, que é chamado de quê? Royalties pelo uso dessa água para ter uma compensação desse impacto ambiental. Portanto, meus queridos, a geografia é isso. É levar você a pensar, a uma análise que você possa perceber de que essa água, ela tem uma importância muito além só dessa água que nós estamos tomando no dia a dia. Nós temos uma importância também para a navegação. Mas eu falei um ponto aqui que eu não citei ainda. Parte das frutas hoje que chegam ao nosso supermercado, elas vêm de regiões, de áreas irrigadas, que muitas vezes essa água é tirada de rios, como é o caso do São Francisco. O Rio São Francisco tem a chamada transposição do São Francisco, que leva água a outras regiões. Portanto, meus queridos, meus ilustres jovens, quando a gente se empolga em falar da geografia, que ela é linda, maravilhosa, falar desse rio, cara, e aqui estar todinho conversando com vocês. Mas eu sei que vocês estão pensando aí, e cadê a próxima tela, professor? Vamos nessa! Aí, ó, isso é no Brasil, ó, tá? Predomina rios do tipo de drenagem exorreica, que são rios que desaguam no oceano. Os rios são planaltos, principalmente depressões, onde tem grande potencial hidráulico. Os rios têm pouco número de lagos no Brasil. Mais um outro. As bacias brasileiras, bacia amazônica, bacia do Tocantins-Araguaia, bacia do São Francisco, bacia do Paraná, bacia do Uruguai, bacia do Paraguai. Esses três rios formam uma grande bacia, que é chamada Bacia Platina, que vai desaguar lá no país chamado Argentina. Aí, chegou, Vitor. Opa, já passei? Não, volta aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Vem no mapa aqui comigo. Essa bacia amazônica, a maior de todas, ó. Ela não é só brasileira. O Paraguai também não é só brasileiro. O Paraná também não, e nem o Uruguai. Mas observa bem, a bacia amazônica, a bacia do Tocantins-Araguaia, a bacia Paraguai, Paraná e Uruguai, esses três formam a bacia Platina, lá na Argentina, tá? Bacia Platina. Ele está indo para a Argentina, ok? E a bacia do São Francisco são os principais bacias hidrográficas do Brasil. Essa bacia NE, que é Nordeste Ocidental, Nordeste Oriental, Bacia do Leste, Bacia Atlântico Sul, Bacia Sul, são chamadas de bacias secundárias. Por que esse nome, professor? Porque você está observando que são bacias de pequeno porte, tá? Quem é principal? A Amazônica, Tocantins-Araguaia, São Francisco, Paraná, Araguai e Uruguai. Um detalhe aqui, ó, dos grandes rios no Brasil,
As únicas totalmente brasileiras são essas duas aqui, Tocantins, Araguaia e Bacia do São Francisco. Beleza? Essa do São Francisco nasce em Minas Gerais, que chove bastante, e corre para o semiárido, chamado Rio da Integração Nacional, o Velho Chico. Velho Chico. Aqui nós temos agora as características de cada bacia, tá? A bacia amazônica, como eu já falei para você, que é a maior do mundo, ó, tá? Ela banha não apenas só o Brasil, mas pega Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, a Guiana Francesa, Suriname, tá? Portanto, são bastante rios que temos na bacia amazônica. São quase 12 mil rios. Eu não estou pedindo aqui para ninguém contar o nome dos rios, tá bom? Olha aí. Bacia do Amazonas, ó. Observem que nós temos a parte amarela aqui, que é águas internacionais. Esse aqui é o Rio Madeira, tá? Solimões, quando encontra com o Rio Negro, vira Rio Amazonas. O Caialá é esse aqui também, que é o Amazonas. Rio Apurimã, também é o Rio Amazonas. Tudo está nascendo aqui, vindo parar aqui, ó. Aqui está o Rio Negro, ó. Certo? Portanto, nessa escala, 1 centímetro é igual a 487 quilômetros. Beleza? Vamos para a próxima. Bacia do Tocantins, Araguaia. Tá? Essa bacia, ó, é inteiramente situada no território brasileiro, tá? E aí ela nasce no Mato Grosso. Se nasce no Mato Grosso, ela nasce no clima tropical. É nesse Tocantins, Araguaia, que foi construída a hidrelétrica do Belo Monte, que deu muita conversa, tá? Vejam bem onde é que ela está. Observa bem aí, tá? Veja esse mapa. O que é que você está vendo aqui? Aqui, ó, diz aqui que é Tucuruí, que é uma hidrelétrica. Aqui nós temos uma região que é estreita, ó, mas aqui, nesse rio aqui do Tocantins, não é Imperatriz, tá? Imperatriz é no Maranhão. Mas nós vamos ter uma hidrelétrica que foi construída recentemente, chamada Hidrelétrica de Belo Monte. Foram muitos anos de debate para construir esta hidrelétrica. E vamos estudar em outra aula. Aqui é a Bacia do Chico, ou do São Francisco. Tá? Tem muita literatura sobre esse rio. Eu só peço a vocês que vão também no YouTube e observem, tá? Coloca lá imagens da Bacia do São Francisco, imagens da Bacia do Tocantins, Araguaia. É um rio totalmente brasileiro? É, mas ele é menor do que o Tocantins, Araguaia, tá? E observa só, eu falei que o do Rio Amazonas tem quase 12 mil afluentes. Esse tem 168. Aqui o mapinha dele, que nós vamos ter aqui, ó. Já vai aparecer, tá? Tenha calma. Aí, ó. Ó, isso aqui é um rio de cachoeira, tá? Ó. Tá? Portanto, grande importância política, porque foi para a penetração do Brasil, tá? A penetração do Brasil. Valor econômico. Hoje, por exemplo, a agricultura irrigada, a produção de energia, questões sociais para tomar aquele banho gostoso, tá? Curtir. Portanto, esse Chico está aqui, ó. Veja só onde ele nasce, ó. Aqui já vai estar na represa, ó, represa Três Marias, tá? E aí vai descendo aqui, ó, São Francisco, ó, tá? Represa. Daqui sai para outras regiões, o que é denominado de, como é que eu falei mesmo a palavra? Rios perenes, perenização, levando água do rio São Francisco para outras regiões. Beleza? Bacia do Paraná.
esse está lá no Rio Paraná, com aproximadamente 4.100 quilômetros. Tem sua nascente na região sudeste, passa pelo Paraná, pelo Mato Grosso, pelo Paraguai, tá? É um rio que tem também uma grande exploração de energia. E ele é usado para navegação com eclusas. E o que são eclusas, Arimateia? São elevadores fluviais. Meus queridos, quando você vê uma queda d'água dessa, isso é da era antiga, é da era pré-cambriana. Essa era pré-cambriana deu rochas muito fortes. E um detalhe, olha só, o Vitor não sabe disso, tá? Essas rochas aqui são de origem vulcânica. E quando é que ocorreu o vulcão no Brasil, professor? Na era mesozoica. Ah, eu não estava aqui mesmo, estou nem aí desse negócio, tá? A placa tectônica rachou. Agora aqui tem mesmo, bom, é um turismo aqui, ó. Você já foi aí? Já teve aí, Vitor? Que gostoso, tá? Bonito, tá? Nós vamos fazer uma viagem sem ser essa daqui, tá? Vamos fazer uma viagem real. Porque na geografia nós viajamos, mas o bom mesmo é viajar real, tá? Aqui, ó, tem um arco-íris. Isso é o que nós chamamos de paisagem, tá? Vamos em frente. E essa bacia amazônica, que é a nossa, ela é rios perenes. Você conhece também. Aqui também é perene, ó. Mas aqui está na época de chuva, tem muita água mesmo, tá? Portanto, esta bacia que tem a maior produção hidrelétrica do país, que é a usina de Itaipu. Deixar bem claro, essa usina aqui, ó, ela é binacional. Ela é Brasil e Paraguai. Tá aqui a bichinha aqui, ó. Mas como tá longe, você pode vir conhecer as hidrelétricas do Madeira mesmo, tá? Santo Antônio, Girau, nos avisa que nós vamos dar uma passeada de barco aqui no Madeira. O Vitor vai também, tá? Com certeza, né, Vitor? Estamos lá. Olha aí a bacia do Paraná. Veja só quais são os estados que está pegando importante, ó. Paraná, São Paulo, Minas Gerais, nasce aqui em Goiás, ó, Mato Grosso do Sul. O que é que eu quero dizer com isso? Dá uma olhada na economia do Brasil para ver se você não vai ter o centro econômico do Brasil aqui. Tá passando aqui a divisa. Agora aqui tem um detalhe, tá? Aqui tem o maior lençol freático um dos maiores lençóis freáticos do mundo, um dos maiores, que o maior está também na bacia amazônica, tá? Esses rios aqui, eles têm grande importância para a região, ok? Ó, vou deixar aqui, o que é que você tem aqui, ó? O rio Tietê. Detalhe, ó, ele não corre para cá, ó. Está em São Paulo, mas ele está correndo para cá, ó. O rio Tietê, portanto, é poluído, muito poluído aqui, ó. Paranapanema, nesse rio tem uma eclusas, não só uma, tem mais de uma eclusa, que leva a quê? Leva a fazer o transporte hidroviário. Professor Arimateia, fala, aqui tem a letra E, o que é que significa E? Leste. O que é que significa o W? Oeste, tá? No inglês, beleza? Vamos em frente. Bacia do Paraguai. Agora chegou a vez de você ver aquele Pantanal que nós já falamos bastante, tá? Aonde ele pega a Argentina, pega o Paraguai e a Bolívia, certo? Olha onde ele está. Vamos ver a imagem aqui dele aqui, ó. Ó, Porto Ladário, Rio, ó, Taquari, portanto, Mato Grosso do Sul, aqui Mato Grosso, Cáceres, desce aqui pelo Mato Grosso, Paraguai, Argentina, olha que não está vindo o rio Paraná. Chegando aqui, ele pega o rio Uruguai, portanto, ó, Rio Paraguai, Rio Paraná é esse aqui, e o Rio Uruguai é esse aqui, que também nasce no Brasil. Chega na Argentina onde? Com o nome de Bacia Platina. Bacia Platina. Beleza? Olha aí, ó. Nasce em território brasileiro, nas Chapadas dos Parecis, no estado de Mato Grosso, com o nome de Paraguaizinho. Tá? Fica ligado. Esse Uruguai, como o nome diz, já está lá próximo da divisa do Brasil com o Uruguai, ó, formando o estuário do Rio da Prata, que eu mostrei agora há pouco para vocês, certo? Portanto, ele é formado
pelos rios Canoas e Pelotas e serve de divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Beleza? Olha aí a navegação. Faz aí na fronteira do Brasil e Argentina, entre Argentina e Uruguai. Só tem 1.400 quilômetros, tá, gente? É pequenininho, tá? Mas tem a sua importância, tá? Apresenta grande potencial hidrelétrico, portanto, se tem potencial hidrelétrico, nós vamos ter o quê? Construção de hidrelétricas. Olha aqui onde está a bacia do Paraguai. Beleza? Portanto, nós fizemos uma viagem pelos rios brasileiros. E nessa viagem, não é só memorizar o nome desses rios. É observar a importância que ele tem, a preservação do rio, essa importância econômica, social, política, a importância ambiental para o equilíbrio. Tudo isso, meus queridos, depende de nós. Nós vamos ter regiões como a Caatinga, que a água tem uma geopolítica muito importante. E isso traz para que nós possamos analisar que os rios brasileiros precisam também serem preservados. E começa de quem? Do Arimateia, do Jorge, do Rogério, de vocês, de cada um de nós. Mas a nossa aula é muito top e acaba rápido. Já chegamos ao final. Obrigado, meu querido Deus. Obrigado, professores. Obrigado, alunos. Obrigado, equipe da Mediação Tecnológica. Vamos nessa! Daqui a... não sei, mas eu volto, tá?